Senhor, meus irmãos. Eu sou o evangelista Cleison e nessa oportunidade eu quero trazer o comentário sobre mais uma lição dessa importante revista que está tratando sobre a família cristã. E na lição de hoje, que é a lição número 4, nós iremos tratar sobre o modelo divino de comunicação. De que forma que Deus estabelece a comunicação para poder então se relacionar com o homem aqui na Terra. Na introdução, o comentarista já fala algo muito importante e ele nos lembra de que Deus sempre se empenhou em manter uma boa comunicação e um bom relacionamento com o ser humano. Tudo era muito perfeito, você se lembra muito bem disso, lá no Jardim do Éden, até o dia em que algo aconteceu e mudou totalmente esse relacionamento pleno que existia entre Deus e o homem. O homem, diz a Bíblia, pecou, desobedeceu a Deus e a partir de então houve uma separação, uma barreira, uma diferença entre ele e o seu Criador e, portanto, há uma dificuldade doravante de Deus comunicar-se e de relacionar com o ser humano por conta da separação trazida pelo pecado. Essa lição ela vai falar sobre a comunicação e de que forma que Deus poderia então agora voltar a se comunicar com a sua criatura e de que forma também o homem poderia tratar com o seu Criador, mesmo havendo essa dificuldade gerada pelo pecado. No tópico de número 1, há uma definição então do que vem a ser a comunicação. E o nosso comentarista, ele diz que a comunicação é uma preocupação atual e que gera trabalhos, estudos e pesquisas e discussões em todos os segmentos da nossa sociedade. Nas empresas, nas lideranças, os grandes líderes são pessoas preocupadas com uma boa comunicação e todos, de algum modo, estão empenhados e preocupados de que forma poderão maximizar a sua forma de comunicar com as pessoas que estão perto de si. Boa parte dos relacionamentos que são de insucesso acontecem por conta da falta de comunicação ou de problemas na comunicação. Isso é verdade também na nossa família, seja uma família cristã ou não. Muitos dos relacionamentos que têm fim ou têm desgastes severos acontecem por conta de problemas na comunicação, seja na relação entre marido e mulher, entre pais e filhos. A comunicação tem sido de fato um grande problema para muitas famílias e isso é parte do tópico 1 da nossa lição. E já no tópico 1.1 ele fala sobre comunicar é a chave para o sucesso, é o enunciado do tópico 1.1. Então agora aqui nós teremos algumas informações sobre o que vem a ser comunicação. E inicialmente o comentarista ele vai dizer aquilo que não é de fato comunicação. Comunicar, está na introdução desse primeiro subtópico, não é apenas a arte de falar ou escrever. Então, muitas pessoas imaginam que apenas de estar verbalizando algo, colocando a sua opinião, o seu ponto de vista, eles estão comunicando. E nesse tópico 1.1 ele vai dizer que isso não é verdade. Se fosse verdade que a boa comunicação se estabelece apenas com o fato de eu verbalizar ou de colocar a minha opinião ou me expressar, as pessoas que são os melhores comunicadores ou que são as pessoas que escrevem com facilidade e que verbalizam suas ideias com facilidade, não teriam problemas nos relacionamentos e na verdade eles têm. Então todo bom escritor teria sucesso no casamento, teria sucesso na criação dos filhos e isso não é uma verdade absoluta, porque comunicar não é apenas se expressar. No tópico 1.2, novamente ele frisa sobre o que não vem a ser a boa comunicação e ele diz que comunicar não é simplesmente saber utilizar os inumeráveis recursos que a tecnologia nos possibilita. Então muitas pessoas hoje estão integradas nas redes sociais, acessam através da internet todos os portais de comunicação, falam com pessoas no mundo inteiro, mas ainda assim não são pessoas que estão comunicando bem, porque muitas vezes são comunicações superficiais, em que as pessoas falam sobre muitos assuntos, mas na verdade não se conhecem, na verdade não há um elo, uma ligação entre as almas, entre as pessoas que estão se falando. Há uma comunicação num nível superficial e isso não é o modelo de comunicação que Deus estabelece para a família cristã. Já no tópico 1.3, então ele começa a dizer que comunicar é principalmente tornar comum e começa a dar um conceito do que vem a ser a verdadeira comunicação. Ele diz aqui que é a arte e a disposição que uma pessoa apresenta de se colocar em pé de igualdade com o outro.
Então agora começa a haver um aprofundamento nesse conceito de comunicação. Comunicar não é apenas dizer o que eu penso, o que eu acho ou me expressar. Comunicar não basta apenas ter acesso a informações no mundo inteiro através das redes sociais e da internet, mas comunicar é me colocar no nível do outro, é poder me colocar em pé de igualdade com o outro, é tratar de igual para igual com o outro, tanto no sentido de ida, colocando as informações, quanto no sentido também de retorno, recebendo as informações, e aí então estaria o princípio da comunicação que Deus estabelece para a família cristã. No comentário ele diz: comunicar é dar-se ao outro e receber a dádiva que o outro faz de si mesmo e a nós. Se nós observarmos, por exemplo, na linguagem de sinais, na linguagem utilizada pelos surdos mudos, mesmo as pessoas não sendo capazes de verbalizar informações, eles podem se comunicar. Muitas pessoas que não conhecem a linguagem de sinais, o sistema de Libras, ele não é capaz de entender nem se comunicar com uma pessoa que tem uma deficiência, mas outro que conhece aquele código, ele pode se comunicar perfeitamente. Em outras situações, a pessoa consegue falar, verbalizar, e fala um monte de coisa, mas você não entende, não assimila, porque não está tendo sintonia, não está tendo uma comunicação perfeita. E é sobre isso que nós queremos falar nessa lição de número 4. Avançando um pouquinho para o tópico 2, Deus comunicou-se com a humanidade pela encarnação. Então veja que Deus sempre quis se comunicar com o homem, mas o pecado trouxe uma dificuldade, uma barreira para essa comunicação. A partir do pecado, Deus se recolhe e se mantém à distância e comunica de forma mediata com o homem, enviando profetas, enviando homens de Deus, homens que tinham chamados especiais para trazer a vontade de Deus até o homem, sacerdotes. E mesmo assim o homem não conseguiu ouvir e entender qual seria o desejo, a vontade do Criador para ele. Então Deus parte para uma situação um pouco mais radical e resolve partir para o que ficou conhecido por nós como sendo a encarnação do próprio Deus através da pessoa de Jesus. Então Deus, para alcançar o homem novamente, poder comunicar e ser comunicado pelo homem, Deus resolve chegar-se ao homem através da encarnação, através da vinda do nascimento do Senhor Jesus, que é o que tem no nosso texto de referência, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado alterou essa condição. E aí, a partir de então, os homens inventaram várias situações para tentar se comunicar, tanto no sentido vertical, na relação do homem para com Deus, quanto no sentido horizontal, na relação do homem para com outros homens. Houve um grande prejuízo a partir do pecado e os homens tentaram então suprir essa deficiência, não entendendo que apenas Jesus poderia restabelecer essa comunicação entre o homem e o seu Criador. Para melhorar a comunicação do homem para com o homem, vários sistemas de comunicação foram inventados, foram desenvolvidos, sistemas sofisticados, como nós já dissemos no início desse vídeo, através da internet. Hoje nós podemos estar em contato com pessoas em qualquer parte do mundo, mas ao mesmo tempo que o homem comunica com pessoas do outro lado do mundo, hoje o ser humano não sabe quem é o vizinho que mora do lado da sua casa. Ele não conhece o seu vizinho de frente, do lado, ele já não tem contato com a família. Pessoas na mesma casa se falam através da internet, mas às vezes já há muito não se falam pessoalmente, não tem um abraço, não tem um aperto de mão, né, no aconchego do relacionamento próximo e íntimo. Isso tudo é deficiência e é problema acarretado por conta do pecado. Na relação do homem com o seu Criador, a religiosidade tem se desenvolvido desde o princípio da história do homem e em várias facetas o homem tem procurado chegar até perto de Deus. Mas de forma alguma o homem consegue restabelecer o seu caminho para com Deus se não for por Jesus, a única e exclusiva ponte que leva o homem de volta a Deus. E é nisso que o autor, o comentarista da lição, começa a falar conosco no tópico 2. Deus fez-se carne para comunicar-nos a sua salvação perfeita, e é isso que nós estamos tratando no tópico de número 2. A encarnação foi o recurso completo utilizado por Deus, subtópico 2.1. A partir da queda, Deus então passou a comunicar-se à distância, como já dissemos, mas a distância foi encurtada com a vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus foi encarnado e nasceu aquele menino 100% Deus, mas também 100% homem, há uma aproximação, um estreitamento de novo entre a raça humana e o seu Criador.
Jesus se fez carne, para que o homem pudesse ver-se si próprio no Cristo. Assim como Deus já havia, no princípio, criado o homem e dado a sua natureza ao homem, feito o homem à sua imagem e semelhança, e essa natureza fora prejudicada por conta do pecado, Jesus veio com a missão de restabelecer essa ligação, esse elo, essa proximidade entre criatura e Criador. No tópico 2.2, ele fala, na encarnação Deus comunicou vida, exemplo e ensino. Quando Jesus nasceu, uma criança, e se tornou homem, 100% Deus e 100% homem, ele deixou um legado importante às pessoas que viveram no seu tempo e todas as pessoas de gerações futuras. Podemos? Você deu um sinal aí, pensei que tinha que parar de novo. Quando Jesus nasceu, homem, e encarnou-se na raça humana, ele deixou para nós um legado importante, por ser ele 100% homem e 100% Deus. Ele não apenas nos disse qual seria o caminho que nós deveríamos percorrer para chegarmos de volta ao Criador, mas ele próprio percorreu todo esse caminho, trilhou essa jornada, enfrentando lutas, tribulações, tentações, dificuldades, dores e a própria morte. Mas em nada o Senhor Jesus pecou para nos dar um exemplo. E a autoridade do seu exemplo é que nos faz todos partir de novo em direção ao Criador, em direção a Deus. A partir do Senhor Jesus, uma nova geração, um novo povo se origina, e esse povo se chama a Igreja do Senhor Jesus, a partir desse exemplo que Ele nos deu. E essa autoridade é por conta justamente desse exemplo. O Senhor Jesus, Ele não foi um líder que disse como deveríamos agir, de que forma deveríamos nos proceder, mas Ele agiu primeiramente. Primeiro Ele caminhou, primeiro Ele realizou, primeiro Ele fez, primeiro Ele venceu, e depois Ele nos diz que nós também poderíamos vencer. No tópico 2.3, a comunicação feita através da encarnação transformou a palavra de Deus em fato histórico. Por meio da encarnação nós podemos ouvir e entender uma realidade palpável. Deus sempre esteve presente na história do homem, desde o Jardim do Éden, mesmo havendo essa interrupção do contato pleno, absoluto, de criatura e Criador. Deus sempre esteve por perto, Deus sempre teve zelo, teve amor e se preocupou em ter o homem perto de si. Mas quando Jesus vem, então não é apenas mais agora uma profecia, uma voz profética, não é apenas uma orientação em um texto escrito, mas é o próprio Deus encarnado, marcando a história da humanidade e trazendo para nós uma mudança inevitável, uma mudança que sem dúvida tornaria a realidade do ser humano diferente a partir de então. No tópico 3, para efetuar a salvação do mundo, Deus se fez homem. Deus necessitava encarnar-se para redimir a humanidade? Será que Deus de fato precisava de se tornar homem para entender as dificuldades que o homem enfrentaria? Será que para salvar a humanidade, de fato Deus precisaria se tornar homem? Será que Deus tinha essa carência? Será que a única forma de Deus salvar o homem era através da encarnação do próprio Deus? Essas respostas nós temos no tópico 3, a partir dos seus subtópicos. 3.1 diz assim, a necessidade da encarnação para salvar a humanidade. Primeiro, ele afirma de forma contundente, o nosso comentarista, de que ele não tem necessidade alguma. Queridos, obviamente que Deus não tem nenhuma necessidade, nenhuma carência, porque isso é inerente à natureza do ser humano. Obviamente que Deus poderia, de uma forma milagrosa qualquer, por desígnio seu próprio, determinar a salvação do homem, mas Ele não quis dessa forma. Ele quis que o homem fosse resgatado, que ele fosse salvo dentro de um processo, de um padrão de justiça estabelecido pelo próprio Deus. Havia dito que o homem não poderia desobedecer, e desobedecendo, a morte seria a consequência para o seu pecado. Então Deus agora, para resgatar, estabelece que o seu Filho Jesus, ele venha e como homem, ele experimente todas as dores, as dificuldades, as tentações e vença todo o pecado e ainda assim, não sendo suscetível à morte por ter vencido e não tendo pecado, Deus submete o seu Filho Jesus à morte para que toda a humanidade pudesse ser resgatada, ser salva. Quando o homem peca, a consequência do pecado é eterna na vida do homem. Mas quando Jesus morre, o resultado, o preço do resgate também é eterno, porque Jesus era homem, mas Jesus também era Deus.
E é isso que ele está falando no tópico 3.1. A ofensa cometida contra o Deus Santo e Infinito tem consequências eternas, mas a sua reparação também. Deus proveu a salvação através disso. No 3.2, a encarnação era necessária para a transculturação do Verbo entre nós. Quando Jesus vem e se torna homem, há uma relação entre a cultura divina e a cultura do próprio homem. Naquele caso, a cultura dos judeus. Quando Jesus vem e se torna homem, ele mostra para o povo judeu e para todos nós como seria o procedimento desejado, projetado por Deus para o homem. E a vida que o Senhor Jesus leva, exemplar, é uma vida que nos mostra de que modo Deus planejou, de que modo Deus projetou a vida de um ser humano aqui na terra. E as formas em que Jesus começa a trabalhar, então, a sua vida e os seus exemplos, a maneira de agir, o amor, a forma como ele libera o amor, o zelo e a preocupação para com os seres humanos, com o seu próximo, a sua devoção e dedicação, ela se torna o principal exemplo para a raça humana a partir dessa mudança cultural trazida pelo próprio Jesus encarnado. No tópico 3.3, a encarnação foi necessária para que Deus nos demonstrasse solidariedade. O homem se distanciou tanto do seu Criador que ele já não conseguia mais perceber o amor de Deus. Tamanha era a distância da separação entre Deus e o homem. Mas o Jesus, o Filho de Deus, o Messias enviado, quando ele veio, então ele demonstra toda a sua solidariedade, todo o seu amor, todo o seu cuidado, e o maior gesto é entregando a sua própria vida pela humanidade. Antes mesmo que nós recebêssemos o Senhor Jesus como Salvador, antes mesmo que nós reconhecêssemos a Ele como Deus e aceitássemos a Ele como Salvador, Ele nos amou e entregou a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. A solidariedade do Senhor Jesus contagia todos nós e nos contagia enquanto igreja também. E hoje nós outros temos a mesma preocupação, o mesmo desejo de entregar uma parte do nosso tempo para poder levar essa palavra de salvação também a outras pessoas. Por isso a solidariedade é considerado um dos mais excelentes recursos da comunicação. Queridos irmãos, nós estamos encerrando esse vídeo dizendo para os irmãos que a comunicação estabelecida por Deus é uma comunicação plena, é uma comunicação em que eu devo me colocar no lugar do outro para então, em plena sintonia com Ele, estabelecer a nossa comunicação, a nossa fala e nos entender mutuamente. Deus amou o mundo de tal maneira que fez com que o seu Filho Jesus deixasse a sua posição de glória, o seu trono, e viesse até a terra, nascesse como homem, se aproximasse, relacionasse, conversasse, comesse, visitasse o ser humano, para que ele estivesse perto do próprio homem e então relacionar-se com ele, comunicando o projeto original de Deus para a humanidade. Esta é a forma, este é o modelo de comunicação que Deus estabeleceu para o homem. Nós encerramos aqui este vídeo, lembrando a você que é professor, que nós não temos a pretensão de exaurir este conteúdo, mas nós desejamos apenas que isso sirva como um suplemento, um subsídio, aos seus estudos, que você possa se dedicar e contar sempre com o auxílio do Espírito Santo de Deus na ministração dessa palavra, que certamente trará muita edificação a todos os irmãos que estarão ouvindo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.